E você sabia que as crianças de hoje estão sendo expostas a celular, a tablets, a todas as tecnologias digitais assim desde muito cedo? Se você é pai ou é mãe, é bem provável que você saiba disso. Nós não estamos falando assim daqueles adolescentes, nem dos jovens adultos, estamos falando de bebê. Aqueles bebês que estão ainda na idade de chupeta e elas já estão sendo viciadas em telas. É sobre isso que nós estamos falando aqui. E a pergunta que todo pai, toda mãe deveria fazer é: o que será do futuro dessas crianças? Será que você, que é pai e mãe, ou será que os pais estão se fazendo essa pergunta? Então, nós estamos aqui preparando algo para a próxima geração. E o que será dessa próxima geração com as crianças, com os bebês viciados em tela, em tecnologia, em celular? Então, neste vídeo, nós vamos explorar esse problema que é grave e crescente e que vai impactar com toda certeza o futuro de milhões de crianças. Mas faz assim, ó, antes de falar sobre isso, já deixa esse like maravilhoso para a gente dar continuidade aqui em tudo isso que nós vamos falar. Vamos lá? Então, o que está acontecendo com as crianças de hoje? Veja bem, crianças com menos de 2 anos de idade já estão sendo apresentadas para celular, tablets. Nós estamos falando de menos de 2 anos de idade. E muitas vezes esse celular ele é como uma babá digital. Para quê? Para manter a criança em silêncio. Veja só, a criança começa a chorar. Antes, dava uma chupeta, não é? Agora, dá um celular. E, de acordo com os estudos mais recentes, veja isso que eu vou te falar. Mais de 70% das crianças já estão usando um celular, já estão usando uma tecnologia, um dispositivo eletrônico com menos de 2 anos. Ó, 70% das crianças usando o celular com menos de 2 anos. Isso é necessário a gente trazer e prestar muita atenção. O que nós estamos fazendo com essas crianças? O que nós estamos deixando para essas crianças? É isso que a gente tem que observar. E eu digo aqui com muita preocupação, porque a ideia é realmente trazer a realidade e também alertar sobre a necessidade de mudar e transformar tudo isso. Estamos criando dependentes digitais. Veja só, nós não estamos criando crianças que são muito inteligentes e que sabem lidar com tecnologia. Não, nós estamos lidando com dependentes digitais e pior ainda, são indivíduos que não sabem viver sem o celular. Se você tirar a tecnologia dessa criança, você vai ver, se você é pai e mãe, você já sabe o que acontece. Tira o celular da mão dela para você ver. O desespero, ela não te dá paz. Ela faz coisas assim que muitas vezes a gente nem acredita. Tudo para ter a tecnologia na mão. Não é verdade? Isso que estou dizendo? Então, é sobre isso que a gente tem que prestar muita atenção. Estamos falando, então, de crianças, nós não estamos falando de adultos, que já é um problema sério. Adultos viciados em celular, em telas, em tecnologia. Mas nós estamos falando de crianças, que elas estão perdendo a capacidade de brincar ao ar livre. Já não existe mais aquelas brincadeiras ao ar livre. Elas estão perdendo a possibilidade de se conectar com as outras pessoas, estão perdendo a possibilidade de se desenvolver na questão de habilidades sociais. Então, imagine comigo essas crianças no futuro. Os especialistas estão dizendo algo muito importante e interessante aqui. Eles dizem que o uso de tecnologia, o uso de celular excessivo, tem um efeito assim direto no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Veja só, estudos mostram que o cérebro infantil, que está em plena formação, é altamente sensível. Se o cérebro da criança está em alta velocidade de transformação, com muita sensibilidade, imagine então uma exposição constante da tecnologia. O que vai causar no cérebro dessa criança? O que acontece é que a atenção vai diminuir, a memória fica prejudicada, a capacidade de concentração é afetada. Mamãe e papai, talvez hoje você não consiga perceber isso, mas você vai ter que lidar com isso no futuro, e não é um futuro distante, um futuro bem próximo. E o que é pior é que a exposição excessiva pode prejudicar na habilidade emocional, que de maneira essencial, porque essa criança vai ter muita dificuldade para lidar com as emoções, como o autocontrole, como a questão da empatia. Ela só consegue lidar e está viciada nisso com a tecnologia. Consegue compreender a importância do que nós estamos falando? Então vamos entender, mas também agir em prol de mudar o futuro dessas crianças. Não leve isso como uma brincadeira, não leve isso como se fosse, ah, que bonitinho meu filho, ele é muito inteligente.
É por isso que nós estamos falando aqui sobre esse tema, sobre esse assunto. As crianças, elas crescem com a tela e elas têm dificuldade de lidar com as frustrações. Já percebe quando você tira o celular dela. Aquela criança não consegue trabalhar a emoção quando tem problemas, alguma frustração, porque tudo que elas querem é mais dopamina, mais dopamina. Essa dopamina instantânea das notificações, dos conteúdos virtuais. E se você tira isso dela, ela já está viciada não só no celular, no tablet, ela está viciada na dopamina que esses conteúdos estão trazendo para elas. Então, o que, que está em jogo aqui? A socialização das crianças. Esse é o primeiro ponto. As brincadeiras coletivas, os contatos físicos, a interação face a face são partes essenciais no desenvolvimento de uma criança. E isso está se perdendo. O celular está substituindo tudo isso. As crianças, ao invés de brincar com os amigos, acabam interagindo apenas com personagens virtuais. Esse isolamento digital pode ter consequências graves no futuro, com toda certeza. Esse isolamento digital pode ter consequências graves no futuro, com dificuldades de relacionamento, isolamento social e até mesmo distorções na forma como as crianças lidam com a realidade. Gente, vamos observar isso. Se você está aqui comigo, está compreendendo, ajuda aqui, coloca comentário, manda esse vídeo para alguém, para alguma mãe, para algum pai que não está conseguindo ver, que está destruindo a vida do seu filho, do filho deles. À medida que a criança cresce, o uso de telas evolui para algo muito mais sério. Começa de um jeito e vai evoluindo o processo. Então chega nos adolescentes. Os adolescentes se tornam dependentes de redes sociais, se tornam dependentes de jogos online, se tornam dependentes dos desejos constantes de uma aprovação virtual. Então, os números são assustadores. Veja isso daqui. Cerca de 60% dos adolescentes afirmam que sentem pressão constante para manter-se conectados o tempo inteiro. É como se ela não conseguisse, de forma alguma, deixar o celular de fora, longe dela, sem tocar nas redes sociais. E o que isso significa para a saúde mental deles? Estudos mostram que o uso excessivo de redes sociais está diretamente ligado ao aumento da ansiedade. Então, nós estamos criando adolescentes, adultos ansiosos. Por que não? As crianças já estão ansiosas. O que você tem? Ah, estou entediado. Você já deve ter ouvido a sua criança falando isso. Estou entediada. Quantos anos ela tem? 3 anos dizendo que está entediada. Mas que conversa é essa? Por quê? Porque não estou com o meu celular. Meu celular descarregou. A ansiedade, nós estamos criando um futuro de pessoas ansiosas, deprimidas, com essa doença da depressão que vai aumentar muito mais se não fizermos nada para mudar isso. O comportamento suicida dos jovens aumenta assim gradativamente. Por quê? Por conta do vício nas telas. Agora, se você não estiver se preocupando com isso, você tem filho, você tem filha, mas não está se preocupando com isso. É por isso que estamos falando aqui para você despertar para essa realidade. O que nós estamos fazendo é criando gerações inteiras que buscam validação externa. Elas querem curtidas, elas querem essa validação, ao invés de aprenderem a lidar com as emoções inteiramente. Então, você está conseguindo ver a problemática de tudo isso? Mas ainda há tempo para mudar o futuro dessas crianças. Olha, eu quero trazer essa informação para você. Ainda há tempo de mudar o futuro das crianças. A chave está no controle e na educação digital. É hora de estabelecermos limites, ferramentas de controle para que as crianças possam desenvolver a forma saudável e equilibrada de lidar com tudo isso. E nós não podemos deixar a tecnologia governar a vida delas. Ei, nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos ensinar equilíbrio, interação real e dar o exemplo para essas crianças, porque também não adianta, papai, mamãe, se você quer ensinar, mas não larga do celular, o que você vai ensinar como exemplo para as crianças? Então você precisa observar que isso é importantíssimo para o futuro da sua criança e para o presente dela. Mude agora para não ter problemas no futuro. Vamos compartilhar isso para a gente conseguir resolver um problema gravíssimo. E eu quero que você entenda realmente nesse vídeo que isso é muito grave. Não estamos falando aqui de uma situação qualquer. A tecnologia pode ser uma ferramenta maravilhosa, é claro. Nós não estamos dizendo que a tecnologia é ruim, mas nós não podemos permitir que ela substitua a vida real. A vida é para ser vivida na realidade e não de forma virtual.
As crianças de hoje vão moldar o nosso futuro. Você consegue entender isso? São as crianças que vão moldar o nosso futuro. E o que nós ensinamos para elas agora vai determinar o tipo da sociedade que nós teremos amanhã. Mas se você observar o tipo de sociedade que nós estamos criando amanhã, com essas crianças de 2, 3, 4 anos viciadas em tecnologia, como será esse futuro, gente? Agora aqui eu deixo um desafio para você. Quantas horas você permite que seu filho passe com o celular durante o dia? Quantas horas? Eu gostaria de perguntar quantos minutos, né? Mas, né, é quase o dia inteiro. Quantas horas você passa aí, deixa o seu filho utilizar o celular? E o mais importante, o que você está fazendo para que ele tenha um futuro saudável e longe dos vícios digitais? O que você tem feito? Então, o futuro, ei, o futuro está nas suas mãos. A hora de agir é agora, não é amanhã, é hoje. Então, compartilhe este vídeo se você entende que isso é importante. Manda aí para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus familiares. Mande para as pessoas que você conhece, que têm filho, e vamos fazer algo real para mudar este futuro que começa com as nossas crianças. E é isso, até o próximo.